O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado aqui pela presença no nosso encontro do GEPT. Meu nome é João Mascarenhas, sou advogado do Matos Filho. Eu e a Mitali Sampaio estamos aqui hoje como mediadores desse debate e o nosso foco de hoje é a discussão dos estados e perspectivas da reforma tributária, né, considerando que o texto foi aprovado recentemente na Câmara e agora seguirá para discussão no Senado Federal. É um tema bastante importante porque vários aspectos da tributação do consumo serão alterados, inclusive vários pilares da própria Constituição na matéria tributária. Então, certamente será um tema em pauta por vários anos, né? Então, sem mais delongas, já gostaria de passar a palavra para o Daniel Correia, que será o nosso primeiro palestrante no tema. Ele é sócio da Advocacia Dias de Souza, bacharel em Direito pela UNB, especialista em Direito Tributário pelo IBET e mestrando em Direito Público pelo IDP. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra já para o Daniel. Muito obrigado. Maiores delongas, e até em função do nosso tempo, que é curto, eu gostaria apenas de pensar algumas questões relacionadas, né, ao tema reforma tributária, que eu acho que são questões que eventualmente precisam ser debatidas, né, e talvez melhor amadurecidas no Senado Federal, né, que afinal nós todos sabemos que a reforma tributária foi aprovada pela Câmara e agora chega ao Senado, né, com indicação, inclusive, recente do presidente do Senado, Congresso Nacional, no sentido de se buscar essa aprovação, né, ainda neste semestre. Então, acho que há algumas questões que precisam ser debatidas, né? Acho que muito se tratou sobre a conveniência de uma reforma tributária neste momento, né? Eu tenho uma posição no sentido de que seria melhor, do ponto de vista da eficiência do Estado brasileiro, que se realizasse uma reforma administrativa antes de uma reforma tributária, porque, afinal, a reforma tributária nós estamos olhando para a receita, mas não adianta olharmos apenas para o lado da receita sem olhar para o lado da despesa. Então, eu preciso pensar, não é, no tamanho do Estado brasileiro, nas necessidades da nossa sociedade, para que, então, sim, se possa dimensionar corretamente a carga tributária que a sociedade pode pagar, né? Eu não vou nem dizer a carga tributária que a sociedade quer pagar, mas eu vou dizer a carga tributária que a sociedade pode pagar. E isso apenas é possível se antes houver um exame crítico e minucioso das despesas públicas, né? E isso só se faz uma reforma administrativa. Mas o fato é o seguinte: independentemente da reforma administrativa, que pelo que todos estamos acompanhando, provavelmente só será, se será discutida posteriormente, o fato é que a reforma tributária está na frente, não é? E é uma realidade. Então, eu acho que todos nós, acho que não tem nenhum de nós que seja contra reforma tributária, mas é importante pensarmos em uma reforma que não vá piorar o sistema e que não vá gerar novos contenciosos ou mais dúvidas, somando-se às dúvidas que já existem diante do nosso atual sistema. E eu separei aqui três problemas maiores que eu gostaria de destacar, né, para o debate. O primeiro problema que eu acho que não haverá como fugir é o debate em torno do Pacto Federativo, né?
essa reforma tributária focada no consumo, né, na prática, o que se tem é a unificação das competências tributárias dos estados e dos municípios, né, em torno de um único imposto, o IBS, que seria de competência tanto de estados quanto de municípios, não é? E muito se tem debatido sobre se isso violaria ou não o Pacto Federativo, né? Eu acho que esse é um tema importante de ser discutido, especialmente sob a ótica dos municípios, tá? Por quê? Porque há quem sustente que essa reforma ela prejudica muito a autonomia dos municípios, especialmente os grandes e médios municípios, tá? Por quê? Porque os grandes e médios municípios brasileiros, eles hoje contêm aí em torno de 70% da população, tá, do país. E eles são hoje responsáveis por arrecadar mais de 90% do ISS, né, que é o imposto que atualmente grava os serviços e que é de competência dos municípios. Então, na prática, quando se institui um IBS sobre bens e serviços, é como se os estados avançassem sobre um setor que é o setor dentro da economia digital, né, dentro da nova economia, que é o setor que mais cresce, que mais gera emprego, que mais gera renda e que é o setor mais dinâmico, né, dessa economia. Então, quando se olha para o futuro, a preocupação de alguns municípios é no sentido de que os estados estariam aí avançando sobre essa competência que até hoje, pelo menos, era uma competência exclusiva, não é, titularizada pelos municípios. Então, acho que esse é um debate que precisa ser feito portanto, eu creio que provavelmente quem está se debruçando sobre isso lá no Senado Federal tenha isso em mente. A outra questão que diz respeito ainda à tributação dos serviços diz respeito ao aumento de carga tributária para o setor de serviços, né? Esse é um segundo problema que tem sido apontado, e, e isso, na verdade, é um fato inexorável, porque o que ocorre? A premissa dessa reforma tributária, né, isso pode ser visto por todas as produções que foram feitas pelos grupos de trabalho, é no sentido de evitar perda de arrecadação, né? E é no sentido de evitar também perda de arrecadação global e perda de arrecadação específica, né? Quer dizer, para que nenhum ente federativo digamos assim, saia muito prejudicado, né, com esse redesenho da tributação. Então, essa é uma premissa da reforma. E, em função dessa premissa, com o redesenho da tributação, o que alguns economistas já calcularam é que nós teríamos o setor industrial seria, digamos assim, o grande beneficiário, né, da reforma, porque teria uma diminuição da carga tributária sobre o consumo, né? Estamos falando aqui de impostos sobre o consumo, né? Impostos e tributos sobre o consumo. E, em função disso, alguém ou alguns setores precisariam pagar o preço para equalizar, né, a tributação, para que não haja uma diminuição global da receita. E o que se verificou é que quem vai pagar a conta da reforma tributária é o setor de serviços. Então, haverá um aumento de carga muito grande para o setor de serviços, e eu vi recentemente um estudo do professor José Roberto Afonso, né, economista, em que ele, a partir dessa premissa geral da reforma, ele verificou que provavelmente o setor de serviços em geral veria o seu lucro líquido ser reduzido em 79,4%.
Tá? Então, a reforma tributária implicará para o setor de serviços em geral uma redução do lucro líquido de 79,4%. Serviço de construção, a estimativa aqui que foi feita é de uma redução de 61,7% do lucro líquido. E o setor de serviços de transporte e armazenamento teria uma redução de 47,6% do lucro líquido. Por que isso? Porque à medida em que se aumenta a carga tributária, evidentemente, se não houver o repasse disso para o preço, haverá uma redução do lucro, não é? Então, essa é a premissa. E o que o professor José Roberto Afonso nos demonstra é que uma redução de lucro líquido da magnitude do que se está aqui a apontar, quer dizer, 79,4% de redução de lucro líquido, pode significar a falência de muitas empresas, não é? A destruição do valor patrimonial de muitas empresas, né, prestadoras de serviços. Então, isso é importante refletir a respeito dessa temática, porque ou para determinados setores, o caminho ou é a falência, ou é o repasse, né, desse aumento brutal na carga tributária para o consumidor. Né? Dificilmente o consumidor vai aceitar pagar todo esse aumento de carga tributária. Né? Então, nós teríamos aí inflação ou falência ou uma mistura, né, desses efeitos. Então, esse é um outro ponto que é preciso bastante cuidado. Eu tenho certeza que no Senado Federal isso será melhor debatido. Né? Um outro aspecto que precisa ser examinado é o da figura do imposto seletivo. Né? O imposto seletivo ele foi previsto como sendo um imposto incidente sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Assim, acho que do ponto de vista teórico ninguém é contra, né? A ideia desse imposto seletivo. O problema é saber o que é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Isso provavelmente vai implicar, esse conceito é tão aberto que ele vai implicar uma subjetividade muito grande por parte do legislador ou até do Poder Executivo no momento de graduar aí as alíquotas, né? Quer dizer, será que o sal é prejudicial à saúde a ponto de ter uma tributação seletiva mais alta ou não? Será que ele é essencial, né? Será que o açúcar ele é prejudicial à saúde a ponto de ter uma tributação diferenciada para o imposto seletivo ou não? Será que ele é essencial, especialmente para aquelas pessoas de baixa renda, né? Em que, quando se verifica o açúcar, ele, na verdade, é um componente da cesta básica, é um dos alimentos que fornece maior aporte calórico, né? E é relevante exatamente especialmente para a população de baixa renda. Então, será que né, um produto prejudicial à saúde ou não? Então, esse é um problema, né? Quer dizer, carne, enfim, diversos itens, inclusive alimentos, né? Produtos de primeira necessidade eventualmente podem ser considerados danosos à saúde e ao meio ambiente. Na verdade, é difícil até dizer o que não é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Então, um conceito muito aberto, subjetivo, eu acho que isso não pode ficar assim, senão nós teremos realmente muita controvérsia no futuro em relação ao imposto seletivo. Um outro ponto do imposto seletivo é uma contradição que existe em relação à tão propalada transparência que se pretende com essa reforma tributária, não é? Quer dizer, um dos pilares da reforma é justamente a transparência, a simplicidade, etc. Mas, em relação ao imposto seletivo, se entendeu, se determinou que ele integrará a base de cálculo de outros tributos, ao contrário do IBS. Então, quer dizer, será que isso é coerente? Será que isso está de acordo com esse pilar, não é?
que é um pilar que tem sustentado, inclusive, todos os discursos favoráveis à reforma tributária na grande mídia, né? Acho que é um ponto que merece exame. E, por fim, até para não me alongar aqui na fala, queria provocar também os colegas que estão aqui, ainda em relação ao imposto seletivo, porque há uma previsão de que ele incida, né, tanto na produção quanto na comercialização e na importação, certo? De bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E não há nada que diga que esse imposto será não cumulativo nos moldes da IBS, ou que ele eventualmente não incida em cada uma dessas etapas. Quer dizer, da forma como ficou escrita a norma, em tese seria possível a incidência do imposto seletivo na produção, depois na comercialização de um bem, não é? Ou então na importação e depois na posterior comercialização desse mesmo bem. Quer dizer, duas incidências na sequência. Então, eu acho que esses são temas que eu levanto aqui para o nosso início de diálogo, que eu acho que são importantes de serem debatidos. E, mais uma vez, agradeço ao GEPT pela oportunidade e fico aqui à disposição e ansioso pelos debates que seguirão. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. Acho que você trouxe aí, né, muito obrigada, né, pelos apontamentos. Acredito que você trouxe os principais pontos, os pontos mais críticos que têm sido levantados, né, e cobrados aí pelos setores comerciais, né, os setores que serão mais impactados com esse novo sistema proposto. Todos nós sabemos que é necessária, né, a realização da reforma, mas que ela seja bem estruturada, né? Então, dentre esses setores, um que seria muito impactado também, inclusive por conta da disposição, né, nesse projeto, né, nessa proposta de emenda constitucional que está sendo avaliada agora no Senado, seria o fim dos benefícios fiscais estaduais, né? Então, um dos principais setores afetados com o fim desses benefícios seriam os setores que atuam no comércio exterior, que a gente sabe que um dos maiores benefícios fiscais hoje concedidos pelo Estado é a redução de ICMS nesse tipo de operação, né, de importação. Então, as empresas que são tradings, empresas comerciais, importadoras, né, têm aí hoje reavaliado as suas operações, né, e tentado aí mitigar esses impactos, né, já avaliando aí os próximos andamentos e a eventual aprovação, né, dessa exclusão desses regimes especiais pelo Senado, né, agora. Então, eu acredito que vai ser o tema que a Daiane vai abordar um pouco, então queria passar a palavra para a Daiane também. Ela está aqui nesse evento representando a Associação de Comércio Exterior do Brasil. Ela atua como gerente tributária na empresa Ternium, que é uma empresa produtora de aço da América Latina. É pós-graduada em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC de Minas Gerais e possui MBA em Gestão Tributária pela USP e Exalc. Então, queria passar a palavra para você, Daiane, a palavra está com você. Obrigada. Obrigada. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos, né, agradecer ao GEPT pelo convite, cumprimentar também os colegas do painel, né, o debate ele é sempre muito bem-vindo e eu tenho certeza que sairemos aqui desse encontro ainda mais motivados a refletir e a contribuir nessa jornada árdua, né, que tem sido as discussões sobre a reforma tributária. E aí, inicialmente, eu gostaria de dividir com vocês algumas informações já divulgadas e até mesmo exploradas pela Associação Brasileira de Comércio Exterior, a AEB, no âmbito das discussões da reforma, que são informações muito importantes, né, que evidenciam o cenário, eu diria até lamentável, né, do setor exportador brasileiro hoje. Traçando uma linha do tempo, em 1980, o Brasil exportava mais do que a China, mais do que a Índia, mais do que o México, Coreia do Sul, e hoje esses países exportam muito mais do que o Brasil, né? A China, por exemplo, exporta 13 vezes mais do que nós. Então, o Brasil ele simplesmente parou no tempo nesse assunto, né? A nossa participação no mercado internacional é de 1%, né? 1,1%.
E aí, quando você avança 20 anos à frente, no ano 2000, né, 60% de tudo que se exporta no Brasil é produto manufaturado, produto industrializado, né? E commodities, né, petróleo, minério, agro, ali na casa de 22%. E com o passar dos anos, isso se inverteu, né? Em 2022, nós exportamos quase 60% em commodities e 29% em produtos manufaturados, né? E aí alguém pode se perguntar, bom, qual que é a implicação prática disso, né? E o que que isso tem a ver com a reforma tributária? Isso tem tudo a ver com a reforma tributária, né? Porque sendo a reforma tributária importante para o Brasil, para o setor exportador, ela é ainda mais importante, né? Existem estudos econômicos que mostram que para cada US$ 1 bilhão de produto manufaturado e exportado, são gerados 30 mil empregos, diretos e indiretos, né? Que significa dizer, com os números que nós temos hoje, que o Brasil, infelizmente, está jogando fora aí perto de 4 milhões de empregos qualificados, né? E geração de emprego é geração de renda, é prosperidade, é desenvolvimento, então é melhor ambiente de negócio, né? Então, quando você tem uma proposta de reforma tributária que visa redução de custos, simplificação, a efetiva garantia, né, de isenção e imunidade constitucional que foi estabelecida para os exportadores, a gente realmente enxerga uma oportunidade de virada de chave, né, de colocar o Brasil de volta de novo no mundo. Nenhum país do mundo tributa exportação, então a gente precisa caminhar em direção a um novo tempo, né? Eu vi uma frase muito interessante que é, olha, para você caminhar uma milha, você precisa dar um primeiro passo, né? A gente está ainda precisando de muita lapidação do texto, é verdade, mas a gente enxerga a reforma como algo absolutamente necessário para o Brasil, né? Nós precisamos exportar produtos e não tributos, né? Então, feitas essas considerações iniciais, eu quero explorar aqui rapidamente os pontos principais da PEC 45 com relação ao setor exportador, né? Quais são as maiores preocupações, quais são as expectativas, quais são as percepções para esse momento, né? Bom, o primeiro ponto, que é um ponto absolutamente vital, eu não consigo escolher um adjetivo que seja mais apropriado, é a garantia de devolução célere dos créditos acumulados dos novos IVAs, né, num prazo máximo aí de 60 dias. Isso precisa estar claro e seguro no texto da PEC, né? Imaginem vocês o problema de caixa que as empresas terão com esses montantes represados, né? Isso aí é inviabilizar o negócio. A gente tem hoje uma previsão de devolução para a CBS ali para 2026 e nada foi estabelecido na PEC 45 com relação ao IBS, ficou para lei complementar. Isso é muito grave, né? Porque é, é, um, é, um, é um perigo absoluto, né? Então, nós estamos chamando a atenção para esse ponto, buscando o diálogo, quanto à necessária adequação de texto e evidenciando, assim, sobretudo, que essa conta ela não fecha, né? Um segundo ponto também que nós exploramos é a garantia de devolução dos créditos acumulados dos tributos que serão extintos, ICMS e os tributos federais. Isso também precisa estar claro e seguro no texto da PEC, né? No texto que nós temos hoje, estão estabelecidas algumas alternativas, né? Compensação com novo IVA, transferência a terceiros, ressarcimento, mas por que não também acrescentar nesse rol de alternativas a securitização desses créditos, né? Transformar transformá-los em títulos da dívida pública negociável, né? Havia essa previsão no texto anterior, em outras etapas, e isso acabou sendo retirado e, a meu ver, poderia ser mais uma opção para os contribuintes, né? Uma coisa não necessariamente excluiria a outra. Em terceiro lugar, né, já foi antecipado aqui pela Mitali, a preservação dos regimes diferenciados que são necessários, né, os regimes aduaneiros, para evitar aumento de carga tributária, isso também precisa estar devidamente garantido e assentado no texto, para o setor, é absolutamente assim, vital, né, esse ponto. Um próximo ponto, né, também já foi dito,
o imposto seletivo, né? Até brinco que é o ISSF, Imposto Seletivo Sem Freio, né? Assim, vale para tudo, né? O que vai ser considerado nocivo à saúde e ao meio ambiente, né? Isso é tão abrangente, isso deixa o legislador infraconstitucional numa situação muito à vontade, né? Quantos exemplos nós temos de coisas que ficaram etéreas na legislação e que depois se transformaram em pesadelos, né? Em contencioso, em problemas. Então, isso é um ponto de absoluta atenção também que a gente precisa explorar e desenvolver. E, por fim, e não menos importante, esse aí ainda ninguém falou, né? Essa nova contribuição que os estados poderão criar em substituição aos fundos já existentes, né? O alfadado artigo 20, que entrou ali nos 45 do segundo tempo, que agora não é mais artigo 20, é artigo 19, né? O texto foi recepcionado ontem no Senado, que nos coloca numa situação desesperadora, né? Porque a reforma tributária ela persegue desoneração das exportações, mas ao mesmo tempo ela volta a tributar com essa contribuição, né? Então a gente precisa escolher de que lado que a gente está, porque não dá para conciliar dois mundos que são absolutamente colidentes, né? De um lado você tem a simplificação e do outro uma série de complicações. De um lado você tem a não cumulatividade, desoneração das exportações, e do outro, como o Daniel antecipou, né, novos resíduos tributários. Você tem o caminho da transparência, da segurança jurídica, e, por outro lado, você fomenta dúvida, incerteza, litigiosidade. Então, o que eu quero aqui, né, dentro do tempo que foi estabelecido, frisar são esses pontos. O setor exportador tem se movimentado, levantando essas questões, buscando diálogo com os parlamentares, com o time técnico, trazendo informações, dados estatísticos. A gente tem muita expectativa com relação à reforma, porque a gente sai dessa condição de patinho feio, né, do setor exportador, para quiçá, né, aquele cisne bonito do lado. Então, esse é o nosso desejo, né? Então, eu passo aí de volta a palavra para a Mitaly, para não extrapolar o tempo, e agradeço aí a atenção de todos. Certo, obrigado, Daiane. Achei bem interessante as contribuições sobre os pensamentos do setor exportador. Realmente, a contribuição sobre produtos semi-elaborados foi um ponto aí incluso a 1 da manhã da votação. Pegou todo mundo de surpresa e destoa muito do texto, né? Porque, primeiramente, se a intenção da reforma tributária é adotar o critério do destino, você não tem tendência das exportações, é dissonante com o resto. Achei esse ponto bem interessante. E, então, dando seguimento ao debate, gostaria de já apresentar o Marcel, ele que é sócio do Matos Filho e especialista em direito tributário pela FGV. Marcel, com você a palavra. Obrigado, João. Obrigado a todos. Cumprimentando os colegas e todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com todos vocês e agradecimento especial aí ao GEPT pelo convite. Eu digo que a reforma tributária, como princípio e da forma como ela está colocada, né, de simplificação e essa necessidade que a gente tem cada vez mais de simplificação dos tributos, ela é positiva nesse sentido. Quando a gente fala com os clientes, com as empresas, com os empresários, com as associações, eu acho que chega à conclusão que o contribuinte brasileiro ele é muito desconfiado, né? E ele não é desconfiado sem razão, né? Então a gente tem um histórico aqui de determinadas regras constitucionais que tiveram ali ao longo de sua regulamentação infraconstitucional, alguns se perderam ali no meio do caminho. A gente tem um histórico, né, muito litigioso dentro do Brasil. A gente tem uma não cumulatividade, acho que isso é muito importante, que não funciona na prática, né? Tanto quando a gente tem o ICMS, quanto a gente tem o PIS/COFINS. Então, por isso que a gente tem que lidar aqui na reforma tributária mais do que com a parte técnica, né? A gente tem que lidar um pouquinho com a confiança / desconfiança. E acho que essa é uma dificuldade que a gente
sempre vai encontrar quando estiver falando de reforma tributária, eu sempre brinco, né? Quando conversa com aqueles que defendem ou com aqueles contrários com a reforma, assim, tem razão essa desconfiança, porque acho que o ambiente aí construído ao longo do tempo ele foi muito complexo e muito litigioso, né? Nesse sentido, a gente tem algumas figuras novas que eu gostei bastante, acho que eu gostaria de frisar aqui sobre o Conselho Federativo. Eu acho que vai ser uma nova forma de se exercer, né, o federalismo. Acho que a gente tem que olhar com muita vigilância e com muita cautela para esse Conselho Federativo. Acho que a ideia aí de você incluir nesse conselho, né, representantes de estados, representantes de municípios, eu acho que ela é uma ideia nova, vai ser um órgão novo que a gente vai ter que ver o funcionamento. Eu acho que a princípio causa um pouco, né, me chama um pouco a atenção, né, e acho que também não dava para ser muito diferente. São 27 representantes, né, estados mais Distrito Federal, 27 representantes dos municípios, um conselho de muita gente. Eu acho que a gente tem que ter a cautela e a vigilância perante esse conselho, né, e o próprio conselho, quando for criado, ter essa consciência de seguir exatamente os princípios aqui estabelecidos na Constituição, que é para ser um órgão puramente técnico. Eu acho que é muito importante que todos aqueles que tiverem assento nesse conselho, que a sociedade em geral seja vigilante para que esse conselho seja exclusivamente técnico. Não podemos ter mais um órgão político. E acho que a Constituição dá as diretrizes para isso, e acho que a gente tem que ficar super atento a isso, é isso que a gente espera desse conselho. Decisões técnicas e discussões técnicas com relação ao nosso novo imposto. Outra coisa que chama a atenção, que nessa linha de simplificação, né, a partir do momento que a gente tem, né, eu digo que a gente tem alguns regimes, né, a gente tem um regime ali geral, a gente tem os regimes diferenciados lá das instituições financeiras, das cooperativas, e a gente tem os regimes beneficiados, que são as reduções de alíquota em 60%, as reduções de alíquota em 100%. Eu acho que aqui, né, as nossas tributações por lista, né, Lei Complementar 116, TIP, ou seja, as nossas tributações por lista, elas são muito criticadas, porque a gente depende muito de como esse produto se classifica, de como são essas classificações fiscais, né? Eu acho que vou dar um exemplo, na hora que está lá no texto constitucional que os produtos hortícolas, por exemplo, terão suas alíquotas reduzidas a 100%, né, a zero, né, terão suas alíquotas reduzidas em 100%. Acho que fica o desafio aqui para o legislador infraconstitucional de como fazer a regulamentação disso, né? Por um lado, ele não pode esvaziar o conceito de produtos hortícolas, né, porque senão isso vai causar uma quantidade de litígios absurdo. Por outro lado, ele vai ter que ligar com essa crítica de tributação por lista. Então, também é algo aqui, eu não tenho a solução, nem os insights sobre isso, mas eu acho que vai ser um desafio muito grande de como estabelecer essa tributação dos regimes diferenciados, assim como da cesta básica, assim como de outros assuntos que foram delegados à lei complementar. E acho que aqui, né, a gente está no momento de ser propositivo, né, de que o legislador, quando for olhar para isso, olhe para isso sem a ideia ou a intenção de esvaziar os conceitos que estão lá previstos constitucionalmente, né? Então, acho que esse é um ponto também que me chama bastante atenção, né? Um outro ponto que eu acho que está muito importante dentro da PEC é a questão dos créditos acumulados, seja do nosso estoque de crédito acumulado, seja do crédito que vai se acumular a partir do IBS e da CBS, né? A gente costuma dizer que sem não cumulatividade isso aqui não vai funcionar, né? Ou seja, isso aqui só funciona se tiver a não cumulatividade plena. E aí eu acho que nesse sentido eu retomo um pouco a minha fala inicial, esse talvez seja o ponto em que as empresas e os contribuintes tenham mais desconfiança, dizendo o seguinte, mas hoje eu tenho tanto crédito acumulado de CMS na minha escrita e eu não consigo monetizar. Eu tenho tanto crédito acumulado de PIS/COFINS na minha escrita, é tão difícil fazer as compensações. Eu sofro tantos questionamentos quando eu vou lá fazer um PER/DECOMP, coisas desse tipo. Então, a gente tem uma desconfiança do empresariado e da sociedade com relação a essa não cumulatividade também.
me agrada muito o texto constitucional dispor de que, né, aquela ideia de que o Conselho Federativo, antes de distribuir isso para os entes federativos, ele vai reter o volume de crédito que está acumulado e aí a ideia é que isso seja dado de volta ao contribuinte, isso me agrada, né? Eu acho que alguns contribuintes veem isso com bastante desconfiança, se isso de fato vai acontecer. Muitos clientes perguntam, mas espera um pouco, você está me falando que o Estado vai me dar dinheiro? Né? Hoje eu tenho tanto, cara, assim, ele vai me dar dinheiro, e vai acontecer mesmo? Veja, o princípio, né, como que a gente responde? O princípio é esse, acho que a gente tem que esperar um pouco da regulamentação da lei complementar, e acho que aqui, como a gente está numa fase de discussão da proposta, né, isso vai para o Senado, depois toda a legislação que vai ser construída, acho que isso é essencial. Se a gente não garantir a devolução dos créditos, né, a Daiane falou do mercado de exportação, ou seja, esse mercado, se ele não tiver a devolução dos créditos, a gente vai ter um problema muito grande. Se os contribuintes que acumularem créditos não tiverem essa devolução dos créditos, nós também vamos ter problema muito grande, que, na minha opinião, ele vai macular o sistema todo, como um todo, né? Então, outro assunto aqui para que se tome muito cuidado na hora de fazer esse tipo de discussão e que isso seja garantido. Acho que, para terminar, sobre os pontos aqui que me chamam bastante a atenção, é a extinção dos incentivos fiscais, né? Com a extinção dos incentivos fiscais, acho que é uma opção do legislador constitucional fazer a extinção dos incentivos fiscais. Foram instituídos os dois fundos, né? O Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Compensação dos Incentivos Fiscais, um é para PJ, o outro mais de maneira geral, lá um pouco na discricionariedade do governador, e eu acho que aqui os incentivos fiscais foram muito utilizados historicamente para fins de incentivar regiões que não necessariamente têm o mesmo nível de desenvolvimento de outras. Então, eu acho que o fim dessa política, ela deve vir com uma outra política muito importante, que é de desenvolvimento regional. Então, se não serão mais utilizados os incentivos fiscais, tem que ter uma política de redução de desigualdade regional. Dentro da nossa Constituição, independentemente da PEC 45 ou não, por diversas vezes nós encontramos esses valores, né? E para esses valores de, olha, você vai ter que incentivar o desenvolvimento regional visando reduzir cada vez mais a desigualdade regional. Me parece, olhando para os dois fundos que foram constituídos, que eles não serão suficientes para isso, motivo pelo qual acho que esses fundos devem ser tratados como um início, ou seja, se vai de fato haver o fim dos incentivos fiscais, esses fundos devem ser um início de uma nova política de incentivo regional, mas que deve ser levada a efeito aí pelo nosso governo de uma maneira muito cuidadosa, porque sob pena aí de se prejudicar várias regiões aí do país, uma vez que os incentivos fiscais foram utilizados sempre foram utilizados para fazer esse tipo de política. Então, também aqui tomando tempo que me cabe, esses são os pontos que eu queria colocar aqui para discussão, agradecendo novamente, ficando à disposição. Muito obrigada, Marcel, pelas pontuações. Eu achei muito interessante esse enfoque, né, em relação à criação do Conselho Federativo. Eu gostaria aqui apenas só de fazer um parêntese, aproveitando esse ponto, bem rápido aqui, só para comentar que a criação do Conselho Federativo, né, para todos que nos acompanham aí, proposta na emenda constitucional, né, da reforma tributária, para a administração dos recursos que serão arrecadados pelos IVAs duais, né? Então, essa é a principal mudança proposta nessa emenda constitucional, que seria a criação da CBS, decorrente da unificação das contribuições para o PIS/COFINS e IPI, né, que são impostos federais, seriam administrados pela União, e do IBS, que é decorrente da unificação do ICMS e do ISS, administrados pelos estados e municípios. Então, isso aí, né, acaba desencadeando nesses outros pontos que a gente já abordou aqui, né, que o Daniel comentou, que a Daiane comentou, que seriam as adequações, né, necessárias para que essa mudança, né, essa unificação e a criação desses novos IVAs duais possam acontecer de uma forma consolidada, de uma forma organizada, né, clara. E aí eu gostaria até já de, feita essa breve
explanação aqui, né, trazendo um pouco desse conceito, que é o ponto principal aqui da reforma. Passar a palavra para Camila Cavalcante, que atualmente atua como diretora de Relações Institucionais e é secretária extraordinária da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda. Camila, é um prazer ter você aqui com a gente. A Camila é mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília e bacharel em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Então, eu passo agora a palavra para você. Obrigada. Obrigada, Mitaly. Só um ajustezinho. Eu sou diretora aqui da secretaria, mas o secretário é o Bernardo Api, viu? Estamos aqui realmente nessa missão ao lado do API, de tentar aprovar esse marco realmente para o nosso país, né? Eu queria agradecer inicialmente ao Alberto pelo convite. Sou nova aqui no GEPT, mas estou ali no grupo de WhatsApp acompanhando as discussões muito ricas. E nessa conversa inicial, queria cumprimentar também os colegas que já falaram, muito pertinentes os pontos de preocupação. A gente tem aqui dialogado, né, na secretaria. Acho que um dos pontos que eu queria enfatizar é a nossa disposição e, mais do que a disposição, a nossa dedicação ao diálogo com todos os setores, com os entes federativos, com o parlamento, e o nosso papel, que tem sido um papel de apoio ao parlamento, né? Então, por vezes, a gente também ouve até algumas críticas ao texto, mas é sempre bom lembrar que o texto ele é fruto de uma decisão não somente técnica, de uma decisão política, né? Mas concordo com os colegas que colocaram aqui que há, e certamente o Senado o fará, né, que é a oportunidade de se lapidar o texto, agora ainda, esse texto que veio da Câmara, né? E a gente tem a expectativa de que realmente o Senado faça isso. Antes de... Eu até tinha preparado alguns pontos aqui, mas eu acho que, ao invés de passar pelos pontos, eu vou, na verdade, comentar em cima do que os colegas já colocaram aqui, porque, né, a gente que fica... Quem fala por último tem para não chover no molhado, eu acho que talvez seja melhor ir comentando, que assim a gente já vai contribuindo realmente para o debate. Mas antes eu queria só comentar assim, realmente do amadurecimento do texto ao longo desses últimos 4 anos, né? Então, um ponto até às vezes que a gente escuta também uma crítica é de que a reforma tá sendo apreciada de forma assodada e tal, mas eu tenho certeza de que os que estão aqui acompanhando e que acompanham o tema já há mais tempo sabem o quanto esse tema já vem sido debatido e o quanto a proposta que foi aprovada na Câmara reflete os debates que aconteceram e os aperfeiçoamentos que foram feitos ao longo desses últimos 4 anos em especial, né? Um debate que já se alonga aí por 30 anos, mas nos últimos 4 anos nós temos aí essas duas PECs, né? A PEC 45, que é a PEC agora que avança, mas a PEC 110 também, e que foi em grandíssima medida incorporada também pelo relator Aguinaldo Ribeiro aí nessa última versão do texto da Câmara. Então, eu vou só dar uma pincelada aqui, né, nos pontos principais, antes de passar aí para o que os colegas falaram, né, mas só tentando resumir, né, o que a proposta faz. Ela substitui, né, 5 impostos, que são 5 tributos que são muito ruins, muito disfuncionais, né, hoje por um IVA dual de padrão internacional, composto pela CBS federal e pelo IBS de estados e municípios, e mais um imposto seletivo de caráter puramente regulatório, extrafiscal, que para desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Ela mantém a carga tributária sobre o consumo, então tem uma regra muito clara na PEC de limitação da carga tributária, com vistas, ela tem sim a premissa, infelizmente não podemos nesse momento abrir mão de arrecadação, né? Mas também ela dá à sociedade a garantia de que não haverá aumento de arrecadação na reforma tributária
da base consumo. Ela adota uma alíquota padrão como regra geral, né, todos nós sabemos, e tem aí, como o Marcel comentou, alguns regimes específicos, né, que não significa que sejam regimes favorecidos, mas são regimes específicos, porque tecnicamente se adequa melhor um regime específico do que a aplicação do IVA a esses segmentos que estão lá, com regime específico, e temos aí casos de regimes favorecidos, aí sim com alíquota reduzida, algumas hipóteses de isenção também, né? E um regime favorecido também para o pequeno, não tão pequeno assim, né? Mas para o agricultor, para o produtor rural. A reforma ela cria também a Cesta Básica Nacional de Alimentos, né, fruto de uma decisão política do Congresso para assegurar que não haverá aumento aí do preço dos alimentos, né, da carga tributária dos alimentos, torna o sistema mais justo, porque possibilita também o cashback do imposto. Obviamente que quanto maior for a desoneração, né, dos alimentos e de outros, né, bens e serviços, menor o espaço para cashback, né? Mas há também a possibilidade do cashback. Preserva a Zona Franca de Manaus, né, outro aspecto, que é um texto que foi construído a muitas mãos, né, com a bancada, com o governo do Amazonas, e pensamos que está bem equacionado. Melhora a situação das empresas do Simples, porque ela possibilita às empresas do Simples que possam apurar e pagar os tributos, o IVA, né, a CBS e o IBS, pelo regime normal, ou se isso for mais vantajoso para elas, mas de resto ela não mexe nas regras do Simples e, ao mesmo tempo, ela reduz significativamente a necessidade de substituição tributária, que é algo que hoje onera as empresas do Simples. Então, é uma reforma que é boa para as empresas que estão no Simples. Ela fortalece o Pacto Federativo, né, porque cria, primeiro porque vai proporcionar ganhos para praticamente todos os entes federativos, né? É uma reforma que promove maior igualdade regional, né? E segundo, porque ela cria um modelo de cobrança que ele é integrado, é eficiente, e ele nada mais é o Conselho Federativo do que estados e municípios reunidos numa instância independente, sem qualquer participação da União, né? Então não há que se falar aí de perda de autonomia federativa. Os estados e municípios continuarão podendo também ajustar suas alíquotas, né? Então, só que de forma, né, uniforme para todos os bens e serviços, exceto aqueles que já fazem jus aí aos regimes específicos ou favorecidos. Ela prevê uma transição segura para o novo modelo, então, quando a gente fala de transição, há também quem critique o prazo de transição, mas acho que também ao longo dessas discussões já se chegou à conclusão de que é positivo a gente ter o ano de teste em 2026 e a partir de 2027 até 2032 fazer essa transição gradual, até para que haja uma calibragem correta da alíquota, para que haja uma diluição nesse ajuste dos preços relativos, do que for subir, do que for cair. Ela cria esses dois fundos que já foram citados aqui, o Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais, o Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, está prevista uma política tanto para proporcionar segurança àquelas empresas que já negociaram esses benefícios e estão usufruindo desses benefícios e aportando suas contrapartidas, também pensando no momento seguinte de prover uma política mais eficiente de desenvolvimento regional do que os benefícios fiscais que, ao fim e ao cabo, a gente percebe que não foram bem-sucedidos nessa missão. Ela mantém as vinculações e partilhas constitucionais, então tudo aquilo, Fundeb, FPM, FPF, PEX, FNO, FNF, SCO, todos esses fundos que recebem, de alguma forma, recursos da arrecadação daqueles tributos que estão sendo extintos, essas vinculações estão sendo mantidas nos novos tributos, tá? Assegura a devolução dos saldos credores, como já foi colocado,
e aí promove algumas alterações pontuais em tributos sobre o patrimônio, que é IPVA, IPTU e TCMD, que eu não vou entrar aqui nesse mérito, né? Mas basicamente é isso que a reforma faz, de uma forma tentando aqui resumir bastante. E aí, passando um pouco pelos pontos que os colegas colocaram, né? Enfim, reforma administrativa primeiro, que foi um ponto que foi colocado aí pelo Daniel. Como eu disse, assim, não acho que a discussão da reforma administrativa é totalmente válida. Inclusive, hoje eu estava ouvindo até o relator da matéria falando na CBN que pretende se retomar, que o presidente Arthur Lira pretende retomar a discussão desse tema na Câmara e votar em 2 meses. Mas, assim, uma coisa não depende da outra, até dado que na reforma tributária há essa trava que impede o aumento de arrecadação, né? Então, o ideal, sim, seria que a gente pudesse reduzir até, mas, dado um momento e a maturidade até das discussões em torno da tributária, é uma escolha que a sociedade está fazendo de vamos avançar na tributária e que não impede de jeito nenhum que se aprove a administrativa também no momento seguinte, né? Que mais que foi colocado aqui? Questão do Pacto Federativo. Eu acho que durante um dos pontos agora mais recentes em que houve um grande avanço, até no entendimento, foi a questão do Conselho Federativo. Acho que, como colocou o Marcel, está ficando mais claro para todo mundo que se trata de um órgão, né, de uma entidade especial, puramente técnica, né? Isso está ficando muito claro. Acho que os governadores discutiram, aprofundaram um pouco mais o entendimento. A gente mesmo, que recebeu alguns governadores, explicou o que é o Conselho Federativo, e os governadores perceberam a importância de se ter, tanto para os entes, de se ter o Conselho Federativo, para os municípios, porque sem Conselho Federativo o IVA né, assim, não é possível o IVA para os municípios, né? Os municípios também não vão querer ficar dependendo dos estados, e nem os estados uns dos outros para essa devolução dos seus créditos. E também para os contribuintes, a importância do Conselho Federativo para os contribuintes, né? Principalmente, Daiane, os exportadores. Eu acho que esse é um ponto que é importante também, até que o segmento leve aos parlamentares, da relevância desse mecanismo de arrecadação e administração do IBS para assegurar a devolução dos créditos aos contribuintes. Em relação à tributação dos serviços, há estudos que demonstram que todos os setores ganham com a reforma, né? O grande objetivo da reforma é fazer a nossa economia crescer, aumentar a produtividade, né? Então, há estudos que demonstram que o setor de serviços cresce mais de 10%, o setor, o agro também, 11%, a indústria cresce mais, porque a indústria é a mais prejudicada pelo modelo atual, cresce cerca de 17%. Mas, e em relação especificamente ao setor de serviços, a gente sempre tenta esclarecer e separar a questão de que os serviços que estão no meio da cadeia, ou seja, serviços que são prestados por empresas para outras empresas, serão beneficiados pela reforma, porque o custo do seu serviço para o tomador do seu serviço vai cair, uma vez que ele vai se creditar, né, dos tributos que já foram pagos nas etapas anteriores da cadeia. Então, esse é um ponto importantíssimo. A gente tem feito simulações, mostrado isso para quem vem questionar. Um outro ponto muito importante é que 90% das empresas, cerca de 90% das empresas do setor de serviços, do CNPJ, né, são simples, estão no simples, né, daqueles que são ao consumidor final, né, quando a gente exclui serviço de meio de cadeia e exclui dali também serviços que já são hoje tributados pelo ICMS, sobram aí mais ou menos, eu agora não estou com o número certo na cabeça, mas sobra coisa de 10%, e aí quando se vai olhar, ou desses 10% a gente já tem uma série de serviços, alguns deles citados aqui, como serviços de educação, saúde, transporte, que já estão com regime favorecido assegurado aí no texto que foi aprovado pela Câmara,
e aí o que sobra disso aí, a grandíssima maioria está no simples. Então, assim, não dá para a gente falar do setor de serviços como um todo, querer generalizar e dizer que o setor vai ser prejudicado. Acho que tem que ter cautela e realmente analisar serviço a serviço do que a gente está falando, né? Por fim, eu acho que essa insegurança colocada em relação ao imposto seletivo é algo que a gente tem percebido realmente como uma preocupação grande, né? Vários setores têm trazido isso aqui. Inclusive, até da importância de se ressaltar no texto que é um imposto de natureza extrafiscal, né? Já está previsto no texto aprovado que ele não incide ali sobre os produtos que têm alíquota reduzida, né? Então isso já dá uma certa segurança para alguns, mas acho que é algo que a gente precisa debater, né? Porque a intenção não primeiro, é que ele incida uma vez só, diferente do que foi colocado aqui. Então, se há dúvidas quanto a isso, vamos discutir, né? Acho que é possível aprimorar. E segundo, é isso, ele é um imposto que é para ser extrafiscal, ele não é para ser arrecadatório. E então, se isso é um fator de insegurança, acho que ele pode ser aprimorado. Em relação aos pontos que Daiane colocou aqui, da garantia da devolução célere dos créditos tributários, a gente aqui já tem trabalhado com isso, com essa meta. Nós temos até aqui instituído já no Ministério da Fazenda um grupo operacional que tem pessoas da Receita, pessoas aqui da nossa secretaria, pessoas dos estados, né, do ENCAT, trabalhando nessa questão. A ideia é que seja muito, muito rápido mesmo, menos até do que os 60 dias que estão colocados lá no 125, mas a gente não acha que é o caso de trazer isso para a Constituição. A gente não partiu de nós colocar porque a gente acha que isso é matéria infraconstitucional, né? Mas também não vejo, eu acho que assim, cabe realmente ao setor produtivo levar essa demanda para a discussão do Congresso. Que mais? Preservação dos regimes aduaneiros especiais está assegurada lá no 156, acho que já tem esse guarda-chuva que permite que ele, por meio de lei complementar, esses regimes sejam mantidos, renovados, enfim, aí né, uma discussão que não é da reforma em si, é de cada regime, né? Alguns deles têm prazo, exigem renovação, mas a PEC ela não é um empecilho para que haja a renovação desses regimes tipo Repetro, Recoff, Drawback, enfim. Mesma coisa para as zonas de processamento e exportação, que estão também resguardadas já na PEC. Que mais? Artigo 19. Artigo 19, enfim, acho que alguém aqui um de vocês já narrou aí qual foi o contexto de inclusão. A solução que nós havíamos proposto aqui era diferente, era que constava de uma das versões anteriores do substitutivo, em que a receita desses fundos que já existem hoje, né, dessas taxas que existem hoje, essa receita era considerada como receita de ICMS para fins do cálculo, né, da distribuição da receita federativa na transição federativa. A gente acha que era uma solução melhor, né? Mas, enfim, veio essa demanda, decisão política do Congresso Nacional. Aí, Conselho Federativo falamos, eu acho que eu já estourei meu tempo aqui, né? Já estou terminando também. Acho que, né, desafio de fazer a regulamentação, concordo, Marcelo, de fato, será um desafio fazer a regulamentação, mas não dá para a gente querer trazer tudo para a Constituição, né? Qual seria? É isso, eu fiquei esperando que você propõe uma solução que fosse ajudar, mas realmente não tem. Eu acho que cada etapa vai ter o seu desafio, né? E de fato não tem muito como fugir de, em algum momento, delimitar aqueles itens que estão hoje previstos lá no artigo 9º e que o próprio caput do artigo remete para lhe complementar, né, essa definição. Então, qual foi a ideia ali, né?
até diferentemente do que a gente tinha lá na PEC 110, foi dar segurança, né, para os setores que ali estão, os bens e serviços, na verdade, né, que ali estão elencados, mas sem ir para um nível de detalhe que foge, né, a uma emenda constitucional. Créditos acumulados, já falei aqui, né, acho que a sua preocupação é mais ou menos na linha do que a Daiane colocou, e extinção de incentivos fiscais, bom, são os dois fundos que estão lá colocados, esses valores foram discutidos com o Cefaz, com os governadores, a gente entende que são valores que fazem, porque hoje o que a gente tem também é uma série de incentivos que foram concedidos dentro daquele espírito de guerra, né? Que se não corro para lá, corro para cá, às vezes a empresa nem mudar de lugar, ela chegava a mudar, falava, vou para lá, se você não me der aqui, eu vou para lá. Aí o Estado dá um incentivo, mas não tem uma contrapartida, né? E aí a gente realmente tem que olhar ali, focalizar e olhar para quais são os benefícios fiscais sob condição onerosa por prazo certo, né? Que é isso que a solução que está sendo proposta ali tenta fazer, delimitando. Ponto, gente. Eu acho que falei aqui bastante, passei um pouco do tempo, mas espero ter comentado aí um pouco dos pontos e fico à disposição. Obrigada. Obrigado, Camila. É interessante notar, tipo, entre a sua longa exposição, a gente tem alguns pontos bem especiais. O primeiro é a inclusão no texto de uma trava contra o aumento da carga, né? Porque na última versão, e esse foi um ponto que foi se alterando ao longo do relatório, tem-se expressamente visando a manutenção da carga tributária. Então, que essa alteração no texto realmente contribui para os contribuintes terem um pouco mais de segurança, porque é um medo constante que a reforma tributária aumente a carga em geral, porque esse é o histórico que se vê no Brasil durante vários anos. Então, realmente foi um ponto bem, bem importante que também mostra o amadurecimento da discussão, porque conseguimos avançar em tantos pontos, apesar de várias delegações a regulamentações futuras, conseguiu-se ter um mínimo de fixação na Constituição de pontos fundamentais para a reforma. Acho isso bem, bem importante. Agora, passando para a evolução da discussão, a gente vai abrir para perguntas, seja nossas, dos mediadores, seja do próprio chat. E gostaria eu de iniciar com uma provocação inicial para os palestrantes, que seria quais pontos, na opinião de vocês, deveriam ser um pouco melhor discutidos no Senado. Acho que a gente já passou aqui um pouco pela questão da incidência do imposto seletivo, esse é o próprio relator no Senado, Eduardo Braga, indica que ele queria discutir um máximo de alíquota, ser fixado na Constituição, acho que esse talvez seja um ponto interessante, ou mesmo a questão dos benefícios fiscais, porque a data dos benefícios vigentes é 31 de maio, ou seja, antes da aprovação da emenda. Acho que esse é um ponto que pode também ser discutido no Senado, mas queria ver a opinião de vocês. Obrigado. Não sei se é pela ordem. Quem Bom, Daniel, se você já quiser fazer o comentário, pode quem ficar se à vontade. interessar. Acho que aí é mais pra... Perfeito. Bom, eu vou dar minha opinião aqui. É até interessante porque acho que as falas, né, dos colegas, especialmente a Camila, resumiu bem, né, todos os pontos que foram trazidos aqui e a visão, né, hoje do Ministério da Fazenda, né, em relação a isso. E assim, eu acho que há alguns pontos, né, que precisam ser melhor examinados. Eu queria só, assim, para não acharem que eu sou um crítico contumaz da reforma, eu acho que melhorou muito. Tá? Se a gente pegar o texto lá original da PEC 45, sim, é outra coisa, né? E muitas sugestões que nós havíamos feito, eu escrevi muito sobre reforma tributária lá no início, foram de alguma forma endereçadas, né, nessa nova. Como eu disse inicialmente, como a reforma tributária veio e aparentemente será aprovada, é importante que a gente se debruce sobre o aprimoramento do texto, né, das ideias. Eu tenho eu tinha justamente uma objeção em relação ao 20, né, que é realmente um jabuti, né, foi colocado ali, e isso é um problema sério. É um problema sério porque, na verdade, ele vai contra o espírito da proposta. A Camila falou aqui, olha, a gente está substituindo 5 impostos, 5 tributos, por 2, né? Mas, com todas as vênias, isso não é a verdade.
Na verdade, nós estamos substituindo ISS, IPI, ICMS, PIS e COFINS por um IBS, uma CBS, um IS e uma contribuição dos estados. Então, a gente está trocando 5 por 4 e, na verdade, PIS e COFINS é que viraram a CBS. Então, trocando 4 tributos por 4 tributos. Então, eu acho que essa contribuição do artigo 20, além de, né, ser um claríssimo jabuti, ela mina, quer dizer, a própria ideia da reforma, que é de simplificar, não é? Que é de reduzir o número de exações tributárias. E ainda em relação a isso, o que eu acho que é preciso ter no texto, né, o Marcel referiu aqui em várias oportunidades que o contribuinte é desconfiado. E é mesmo, porque há razões para que ele seja desconfiado. Então, por exemplo, o dispositivo que diz que não deve ocorrer um aumento, né, no nível de arrecadação, né? Na verdade, não é arrecadação, da carga tributária, não é? Não deve haver um aumento na carga. Isso é um dispositivo muito importante. E eu acho que, assim como esse dispositivo, nós deveríamos ter alguns outros no próprio texto constitucional para evitar que o Estado sempre tem sanha arrecadatória. Isso é inegável e não é de agora, é em todos os tempos, em qualquer país. Então, é preciso que haja limites no texto constitucional. E um dos limites é quanto à criação de contribuições sociais. Não há nada na reforma sobre isso. E nós vimos, desde a Constituição de 88 até hoje, um aumento enorme no número de contribuições sociais a cargo da União Federal. Então, esta reforma, que pretende simplificar o sistema, ela não traz nenhuma trava para que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós não tenhamos novas contribuições. Muito pelo contrário. Da forma como ficou esse texto, com o artigo 20, ele dá uma indicação muito ruim, quer dizer, olha, eu troco alguns tributos e ainda crio uma contribuição dos estados, não é? Então, eu acho que é preciso pensar em limites ao poder de tributar, quer dizer, limites à criação de novas contribuições sociais, limite à utilização de medida provisória em matéria tributária, tá? Até assim, houve uma modificação ali no artigo 62 para prever a anterioridade, né? Mas eu acho que isso é pouco. Isso é pouco. Medida provisória em matéria tributária tem que ser exceção da exceção. O que nós vimos só neste ano? Nós vimos medida provisória sendo utilizada para alterar a voto de qualidade no CARF, medida provisória endereçada para mudar a tributação em offshore, mudar a tributação em fundos de investimento. Quer dizer, eu pergunto, isso é matéria de medida provisória? Não é. Então, acho que no contexto de uma reforma tributária que queira sinalizar ao investidor no Brasil que o nosso sistema tributário, coeso, íntegro, simples, transparente, algo nesse sentido precisaria ser feito em relação a contribuições e medida provisória. A questão também dos créditos, tanto os créditos acumulados internamente quanto os créditos de exportação, isso eu acho que precisa, sim, ser colocado no texto, porque é uma salvaguarda ao setor de exportação. Olha, basta olhar o passado. O que houve com a Lei Candir, não é? A confusão que se gerou com a Lei Candir em relação à devolução dos créditos acumulados, que até hoje não está resolvido, não é? Mas não só isso. Se nós olharmos, o Estado não é um Estado bom pagador. Acabamos de ter um calote nos precatórios, temos um problema sério no pagamento de precatórios em função das emendas constitucionais 113 e 114. Gerou uma bola de neve que está se acumulando ano a ano. Em 2026 nós vamos ter um seríssimo problema se isso não for resolvido. Então, quer dizer, o Estado não paga nem precatório, que é dívida pública, sem reconhecido pelo judiciário. Ele vai devolver os créditos se isso não estiver bem explícito e previsto no texto constitucional?
né? Eu acho que essa é sim uma preocupação muito válida. Eu acho que o Senado precisa se debruçar sobre essa questão que foi aqui já debatida, né? Um outro tema que não foi apontado e que eu acho que precisa também ser examinado pelo Senado é o seguinte: houve a inclusão ali no artigo 105J da Constituição Federal uma competência para o STJ dirimir conflitos federativos e conflitos entre entes federativos e o Conselho Federativo. Eu tenho dúvida sobre a constitucionalidade desse dispositivo, porque, em rigor, o guardião da federação é o Supremo Tribunal Federal, não é o STJ. Não é? Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser melhor equacionada, porque, de alguma forma, você está retirando competência do Supremo Tribunal Federal, dentro da sua função, que é, sim, ser o guardião da federação, e passando isso para o STJ. Acho que pode haver um problema de inconstitucionalidade nessa questão. E, por fim, o Marcel tocou nesse ponto, muitas questões estão sendo direcionadas para a resolução em lei complementar. É claro, é evidente que não dá para colocar tudo na Constituição Federal, isso é evidente, né? Porém, há questões que são importantes e há questões que, dependendo da situação, se a lei complementar ela tiver de se debruçar sobre vários conceitos e, eventualmente, ela não esclarecer determinados conceitos, nós poderemos ter um problema de impraticabilidade tributária. E eu chamo atenção para isso porque, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação direta de inconstitucionalidade 5835, em que ali a discussão era relacionada ao ISS, né? Houve uma modificação na forma de tributação do ISS, passando a competência tributária do município, do estabelecimento prestador, para o município do domicílio do tomador, não é? E o Supremo Tribunal Federal disse que as duas leis complementares que trataram a respeito dessa mudança na tributação eram inconstitucionais por falta de densidade normativa, ou seja, as leis complementares não traziam suficientemente o regramento necessário para que pudesse ser cobrado o tributo de uma forma segura e sem gerar conflito de competência. Então, essa é uma preocupação séria, porque os senhores imaginam, se muitas matérias estão sendo direcionadas para a lei complementar, né? É um imposto novo, é um imposto que vai substituir dois outros impostos muito, eu estou me referindo ao IBS, dois impostos muito importantes, que é o ICMS e o ISS. Se nós não tivermos uma lei complementar que regre a matéria de maneira clara, nós vamos tornar o sistema, que é para ser um sistema, né, célere, fácil, operante, transparente, nós vamos tornar o sistema inoperante. Então, esse é um ponto de preocupação, não é propriamente em relação ao texto da PEC, mas em relação à lei complementar, que eu acho que precisa, desde logo, estar na mira do legislador, né? Então, enfim, peço desculpas, eu acho que até me alonguei muito no tempo, mas eu acho que são esses os temas que podem ser melhorados no Senado. Aí, Daniel, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para Camila. Posso, Mitali, João? Camila, como é que está a gestação dessas leis complementares? Aí, ou seja, já viu, não sei o que você pode dizer para a gente já, mas saiu reportagem aí falando em 4 leis complementares, né? Ou seja, não sei se isso vai ser 4 leis complementares. Tá me parecendo que a iniciativa, muitas, né, delas já devem estar sendo gestadas aí, pensadas por vocês. Não sei se você pode adiantar alguma coisa para a gente, a visão do Ministério sobre as leis complementares. A gente tem já começado a se debruçar, né, diferentemente da PEC, que é de iniciativa do Congresso, a ideia é que, em relação às leis complementares, a iniciativa seja mesmo do Executivo, né, ou pelo menos que seja feita, apresentado com base num texto discutido previamente aqui. Então, a gente está se debruçando sobre elas, começando, não tem nada, não tem um texto pronto ainda,
mas faremos com o devido cuidado e com o devido diálogo também, né? Acho que uma característica do ministro até e do secretário API tem sido também de dialogar, de procurar os setores, de ouvir os setores na hora da definição dos regimes específicos, enfim, a gente já tem recebido até todo mundo, todo mundo que está de alguma forma citado, ou não, né, já tem vindo aqui trazer as suas expectativas, e muitos, né, já trazendo estudos e insumos para essas leis complementares. Então, e até aproveito para reforçar que todos esses insumos são muito bem-vindos. Estudos, insumos, propostas, ideias, porque o momento realmente é agora de começar a receber, né? Temos aí alguns meses pela frente para amadurecer, para detalhar, para ter o zelo que Daniel colocou e, obviamente, sabendo que quando chegar no Congresso também vai passar pelo mesmo processo de amadurecimento, né? Mas a ideia não é fazer nada sem a mínima discussão, sem ponderação, né? Enfim, tem que realmente ter o devido cuidado, tá? E temos pensado, assim, eu acho que afirmar qual a quantidade exata de leis complementares nesse momento ainda não dá, mas será uma lei, o que dá para afirmar, será uma lei complementar para IBS e CBS, uma mesma lei complementar para ambos, né? E aí temos outros assuntos importantes a tratar em lei complementar, que é a própria instituição do Conselho Federativo, com devido detalhamento, a questão do FDR, do Fundo de Desenvolvimento Regional, né? E a questão da devolução dos créditos acumulados. São 4 pontos relevantes. Se eles vão, em algum momento, estar nas mesmas leis ou em leis separadas, a gente ainda não chegou a essa conclusão. Mas são 4 assuntos que necessitarão, né, do devido detalhamento em legislação complementar. Bom, pessoal, acho que nessa fase de debate, não sei se a Daiane gostaria de pontuar ou fazer alguma pergunta nesse momento. Eu gostaria de aproveitar, então, a pergunta do Marcelo também e direcionar aqui para Camila. Eu sei, Camila, acho que você até comentou, né, no final da sua fala que não gostaria de entrar um pouco nas questões da tributação sobre patrimônio, mas uma expectativa que, né, todos os contribuintes têm também é que após, né, e tendo já o avanço dessa primeira proposta já discutida agora no Senado, é que venha a ser discutida a próxima reforma sobre imposto de renda. E aí eu também gostaria de ouvir de você, se você teria aí algum comentário a fazer nesse sentido, alguma expectativa, ou já adiantamento dessas discussões e a expectativa talvez até de aprovação o início, né, de votação dessa reforma de imposto de renda ainda esse ano. Mitali, a nossa estratégia até o momento permanece a mesma, né, de que a reforma da renda só seja remetida após a aprovação da reforma do consumo, né? O ministro até chegou a aventar a possibilidade de mandar antes, mas a decisão que ele manteve foi de aguardar a aprovação da reforma do consumo para então remeter. Então, o estágio da reforma da renda também nesse momento, obviamente, a gente já está trabalhando no texto, já está até, né, mais avançado do que o texto das leis complementares. Temos pessoas aqui na secretaria também dialogando com o setor produtivo em relação à reforma da renda, né, para que esse texto também já saia contemplando aí as preocupações da sociedade, mas é isso, né, a priori a ideia é aguardar para apresentar, né, até para que não haja aí uma contaminação, confusão dos assuntos, enfim, a gente acha que é mais adequado. Tá? E aí, aproveitando para responder a sua primeira provocação, acho que de nossa parte aqui do Ministério da Fazenda, acho que primeiro é preciso reconhecer que foi uma grande conquista o texto que foi aprovado pela Câmara, né? Tem mais exceções do que a gente gostaria, mas ele manteve os pilares, a estrutura, enfim, então é um texto muito positivo, né? A gente vê como um grande avanço. E de nossa parte aqui no Congresso, nessa fase do Senado, também, da mesma forma como vocês, a gente também vai dialogar com o relator
buscando realmente que haja uma avaliação dessas exceções e que não haja, sobretudo, a inclusão de novas, né? Então, e aí é importante que os setores também que já estão aí contemplados tenham essa dimensão, né? De que quanto mais exceções entrarem, maior vai ser não só a alíquota padrão, mas também, como consequência, a alíquota reduzida, né? Então, não adianta, né, a gente expandir muito esse rol de bens e serviços que farão jus à alíquota reduzida, porque senão, no final das contas, é aquela coisa da meia entrada, né, de estudante, né? Todo mundo acaba pagando metade do dobro, e não é isso que a gente quer para o nosso país, né? Então, é uma ponderação, e eu acho até que nessa reta final de debates na Câmara, isso veio muito à tona na imprensa e no Congresso, e acho que já há uma consciência por parte dos parlamentares e da sociedade de que quanto mais exceções houver, maior vai ser o custo para o conjunto da sociedade. Então, é isso, acho que... Obrigada. Acho que o Marcel ia falar. Eu não sei, acho que a gente está aí meio com o tempo, mas acho que uma coisa que a gente não falou, que eu queria colocar, é o período de transição, né? E aí é o período de transição pro contribuinte, né? E não o período de transição ali federativo, né? E a princípio as impressões têm sido, né, que ele é um complicador nesse meio do caminho, diante é muito provável que tenhamos aí algumas obrigações acessórias a serem cumpridas paralelamente, uma com a outra. Então, aí, Camila, não sei se isso é um mal necessário, ou É se uma está sendo, só. A única obrigação está acessória sendo, é emitir documento fiscal. Só para. É uma e, só. e aí, nós teremos, aí isso é muito bacana, esse detalhamento. Então, hoje que a gente tem lá o SPED, onde registra crédito de CMS, ou seja, todas essas obrigações acessórias que o contribuinte tem que cumprir, o que a gente imagina é que vai ter uma para ICMS, uma para IBS, né? Ou seja, como é que vai ser essa diferenciação? Ou seja, vocês estão pensando nisso em termos de sistema, porque está preocupando também, né? Ou seja, eu vou ter que cumprir uma obrigação acessória para o CMS. A nota fiscal, tudo bem, sem problema nenhum. Dela que parte tudo, né? Mas esses registros de crédito, como que... E vai dar para fazer isso de uma forma simples até no período de transição? Sim. Esse grupo operacional que está já trabalhando aqui está trabalhando com essa ideia de que a única obrigação seja emitir documento fiscal e pronto. É isso, registrar no sistema, mas nada, não é como as obrigações acessórias que se tem para os tributos atuais, obviamente elas permanecerão durante o período de transição, mas a gente não vai ter o dobro, né, de complexidade durante a transição. Não, o que vai se ter é tão e somente que emitir documento fiscal do IBS-CBS, pronto. Documento fiscal lá, né? Então, é um... Ou seja, mantém-se as O obrigações sistema atuais, está né? sendo discutido para ser assim, não, Essa você não vai ter a facilidade. complexidade. Legal. Enfim, eu estou comportada aqui, sem querer fazer uso da palavra por conta do tempo, mas queria só fazer um complemento, então. Até pegando um gancho no que o Daniel falou sobre a questão dos créditos acumulados que não são monetizados, né, pelos exportadores. A gente teve em 2020 a Lei Complementar 176, que trouxe, né, para os estados uma compensação pelas perdas da Lei Candir, né? Foi feito um acordo, saiu a Lei Complementar, e os exportadores eles não foram contemplados, né? Nessa lei complementar, nesse acordo, né? Então, entre 2020 e 2037, o governo federal vai repassar 58 bilhões de reais aos estados para compensação das perdas, né? Por conta da desoneração das exportações, mas os exportadores que têm estoque de crédito de CMS que não conseguem monetizar, que não conseguem utilizar, ficaram de fora, né? Então, esse é um ponto também que eu acho super relevante de abordar
Queria não perder a oportunidade aqui de fazer esse enfoque. Muito obrigada, Daiane. Bom, pessoal, acho que em decorrência aqui, né, do tempo também, a gente até deu uma olhada aqui, a gente não teria pergunta, eu queria voltar a palavra, se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta. Se não, acho que, né, eu gostaria de agradecer aqui em nome do GEPT, né, a presença de todos vocês, a participação, né, do Daniel, da Camila, do Marcel, da Yane, João, obrigada, né, então a gente agradece muito toda a contribuição, né, o evento ficará disponível online, então, acho que a Camila também se colocou à disposição, né, para a gente poder debater mais o assunto. Agradeço imensamente, Camila, a sua participação aqui, né, de todos vocês, em nome do GEPT, e obrigada. Desejo um bom final de semana a todos. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada, Bom fim de gente. Bom semana a fim de todos. semana. Parabéns pela Obrigado. iniciativa, Mitali, João. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau.